Então, bem-vinda, alunas da turma 25 do curso de Formação de Profissionais de Educação Infantil. A nossa aula hoje, então, vai ser sobre cuidados e saúde na educação infantil, né? Esse é o eixo 4. Meu nome é Raquel Socol e vou estar sempre disposta e disponível a responder questionamentos, a contribuir com o aprendizado de vocês. Então, vamos todas participar. Bom, quando vocês pensam em crianças, gurias, quais as imagens e palavras que vêm à mente de vocês? Eu coloquei algumas expostas aqui, vamos ver se é mais ou menos o que é as primeiras imagens que a gente pensa quando falamos na palavra criança, quando pensamos em criança. Alegria, diversão, brincadeiras, amor, carinho, sorrisos, alegria, energia, diversão, né? Acredito que seja mais ou menos isso que todo mundo tem em mente quando a gente fala em criança. Mas, infelizmente, toda essa felicidade, ela pode se transformar muito rápido. A gente dificilmente pensa nas crianças dessa forma, né? Numa cama de um hospital, ou não conseguindo levantar da cama com febre, com tosse, coriza. Então, hoje a gente vai focar sobre as principais doenças da infância. Dentro do útero, o bebê ele não entra em contato com tantos vírus e bactérias. O organismo da criança, do feto, do bebê que ainda está na barriga, ele é um organismo novo, nunca teve contato com nenhum corpo estranho, com nenhuma bactéria ou vírus que nós já conhecemos e temos contato diariamente. E é por isso que problemas como otite, dor de garganta ou qualquer outro quadro infeccioso afetam as crianças de forma muito fácil. A gente vai falar um pouquinho sobre as principais doenças, então, iniciando por otites. As otites, elas são infecções no ouvido. Quem nunca teve contato ou já ouviu falar que a criança tem muita dor de ouvido, está sempre tomando antibiótico, está sempre chorando, se queixa de dor. Otites são muito comuns na infância, principalmente nos mais pequenininhos, inclusive bebês. Desculpem. A otite média surge quando há acúmulo de secreção no canal aditivo devido a gripes, resfriados ou inclusive do leite, que, dependendo de como é amamentada a criança, a posição da criança, ela pode estar sim, tem um acúmulo do leite no canal auditivo e a partir desse leite que se acumula ali, está causando infecções. Em geral, esse problema se manifesta pelo menos uma vez até os 5 anos e pode exigir tratamento com antibióticos e até cirurgia quando é muito frequente. No caso dos bebês que não conseguem se queixar, né, não conseguem falar e sinalizar o que está doente, o que está doendo, é fundamental a gente ficar atento aos sintomas como muito choro e febre. E também existem quadros mais brandos de otite, que é a otite externa. Ela normalmente, então, ocorre por excesso de umidade, não secar bem o ouvido. Então, é muito importante que após contato com água se seque esse ouvido e também se evite o uso de cotonetes, porque além de estar empurrando cera para dentro dos tímpanos, podem também estar acontecendo lesões internas. A gente tem uma foto aqui embaixo, a segunda foto, que mostra como é a ligação do nariz para o canal auditivo. Então, vocês podem perceber que sim, existe uma conexão. E é através dessa conexão, desses sinos que a gente vê em cima, que ocorrem muitas inflamações, que ocorre o acúmulo do leite, como a gente falou antes. Bom, outro problema que ocorre muito constantemente em crianças
é a faringite e laringite. Essas duas nada mais são do que infecções na garganta. Quando uma criança está enfrentando uma infecção de garganta, os principais sintomas dessa criança então vão ser falta de apetite e febre. A febre normalmente está presente em qualquer doença da infância, que ela mostra que está acontecendo alguma coisa diferente no organismo. A faringe e as amígdalas ficam inchadas, ficam vermelhas, pode também ter secreção, pus. E elas podem ser causadas tanto por vírus quanto bactérias. O tipo viral, quando ela é causada por vírus, acontece com maior frequência até os 2 anos. E é comum ter vários episódios por ano em função do contato e do contágio que se dá direto com a saliva, já que os bebês e as crianças até 2 anos tendem a colocar diversas coisas na boca. A dor incomoda por cerca de 3 dias e o tratamento então é com analgésicos e antitérmicos, para baixar a dor e a temperatura. Já quando é por bactérias, o quadro acontece então de forma mais intensa, é mais comum que ocorra dos 3 aos 6 anos, e então dessa forma se necessita o uso de antibióticos. Então, atenção, gurias, é preciso seguir à risca a duração, o intervalo e a dose do remédio. Quando nós falamos de antibióticos, é extremamente importante que nós administremos a medicação certa, na hora certa, com o tempo e a dosagem certa. Caso contrário, essas bactérias elas podem se tornar muito resistentes e necessitar posteriormente de um antibiótico mais forte. Se os episódios de dor de garganta acontecem com muita frequência na criança, é indicado também cirurgia de extração de amígdalas. Mas nesse caso, ela é orientada pelo médico, otorrinolaringologista. Aí na segunda foto, é possível ver as amígdalas bastante inchadas e com presença de pus, de secreção, ou seja, ali já tem uma infecção. Outro problema que se dá nas crianças muito facilmente são as contaminações. Seja contaminação por vírus, bactérias, parasitas, que podem estar presentes na água ou até nos alimentos, e invadem o organismo provocando vômitos, gases, diarreia, dor abdominal. Quem nunca viu uma criança se queixando de diarreia, com muita dor? Embora pareça algo corriqueiro, a diarreia, ela está entre as principais causas de morte infantil no Brasil. Por que isso? Porque a diarreia faz com que se perca muito líquido, causando desnutrição e desidratação. E na criança isso é extremamente grave, porque eles desidratam e se desnutrem com muita facilidade. O tratamento para contaminações normalmente inclui a ingestão do soro caseiro. É bem conhecido entre as pessoas. Aqui embaixo eu coloquei a diluição, que seria para 1 litro de água adicionar 3,5 gramas de sal e 20 gramas de açúcar. Também é necessário que se a criança está passando por essa situação de contaminação, indiferente do que for, seja também oferecido um cardápio rico em alimentos de fácil digestão, legumes, verduras e frutas, e caso a criança ainda não se alimente, o leite materno também ajuda na recuperação. Bom, agora então nós vamos falar um pouquinho sobre a catapora, cachumba, rubéola e sarampo. São doenças que facilmente a gente confunde ou a gente não tem exatamente classificadas na nossa cabeça. Qual é a diferença entre elas? Bom, todas essas 4 doenças são causadas por vírus e elas são transmitidas por meio de saliva. Levam em torno de 5 a 14 dias para entrar em remissão espontânea, ou seja, para saírem do organismo. O tratamento consiste no alívio de sintomas. Então, para a criança que estiver com dor, vai ser tomado analgésico, criança com febre, vai ser tomado antitérmicos. E também nós devemos prezar pela prevenção de complicações, porque todas essas, como elas são transmitidas por vias respiratórias e saliva, no caso gotículas,
Elas também podem trazer complicações, como a pneumonia, por exemplo, no caso do sarampo. Todas as passíveis de prevenção com a mesma vacina. Essas todas doenças, elas são prevenidas com a vacina tetraviral, que é aplicada numa dose única nos 15 meses de vida. Bom, cada problema ele tem suas particularidades. Então, tem algumas que têm sintoma de febre, a maioria, a criança fica prostrada, sem ânimo, não quer se levantar, não quer brincar. Algumas apresentam manchas no corpo, outras tosse, coriza, falta de apetite. Em caso de suspeita ou de confirmação de qualquer uma dessas doenças, é extremamente importante que se restrinja o contato com outras crianças para prevenir a transmissão. Também temos que cuidar oferecendo bastante água, em função da desnutrição, e alimentos nutritivos para essa criança se recuperar o quanto antes. Um outro alerta é que a mãe também pode transmitir a rubéola ao bebê no primeiro trimestre de gestação. Por isso, as mulheres que pretendem engravidar devem fazer o teste para detectar se já são imunes ao problema. Caso não, precisam tomar a vacina. Bom, aqui algumas fotos, então, dessas doenças. Alguém reconhece essa? Que dá esse inchaço na região aqui da garganta, do pescoço? Bom, essa é a cachumba. Ela, por um tempo, pode passar até desapercebida. Ela fica só evidente quando essas bochechas incham em um dos lados ou até nos dois. E depois, então, começa a ocorrer febre, dor de garganta, perda do apetite e fraqueza. Bom, alguém consegue reconhecer essa doença ao lado? Essa doença, eu coloquei uma fotinho que fica um pouquinho mais fácil de reconhecer. Ela apresenta bolhas de água. É a famosa catapora ou varicela. Essa é a mesma doença, catapora ou varicela. O primeiro sintoma dessa doença, então, é o aparecimento dessas bolhas no corpo, que posteriormente elas viram crostas e caem em cerca de 3 semanas. Essas bolhas, elas causam muita coceira, mas é preciso evitar coçar elas para não espalhar mais pelo corpo e também evitar cicatrizes depois. Bom, aqui nós temos uma foto de um peito, do tórax de uma criança todo cheio de mancha. Essa, então, é conhecida como rubéola. Essa doença também causada por vírus, ela não apresenta sintomas tão evidentes nas crianças. Os sintomas comuns nos adultos são manchas no rosto e no tronco, como nessa foto, também nos braços, a congestão nasal, febre baixa e mal-estar. A rubéola é principalmente mais perigosa nas gestantes. Foi o que a gente falou no slide, 2 slides anteriores. Até o 3º trimestre da gravidez, ela pode ocasionar diversos problemas na criança, no feto. Então, é extremamente importante que se faça a vacina, caso a mãe ainda não tenha a resistência a esse vírus. E aqui, por último, a foto, que é muito fácil, inclusive, de trocar as doenças, né? Porque elas têm sintomas muito semelhantes. O sarampo. O sarampo, então, os principais sintomas são febre alta, manchas vermelhas no rosto e no corpo, mal-estar, inflamação no nariz e na garganta com catarro. Também pode a criança apresentar diarreia, vômito e muita sonolência. E a coqueluche? A coqueluche é causada por uma bactéria. A coqueluche apresenta sintomas muito parecidos com o da gripe. Essa congestão nasal, tosse, uma tosse muito intensa, febre baixa e os olhos lacrimejados. Com o tempo, a tosse fica mais forte e acontece então prostração. A criança não quer mais se mexer, quer ficar quietinha, em repouso. O tratamento da coqueluche é feito por remédios e em determinados casos ocorre internação da criança. Se for bebê, ele deve ser hidratado indispensavelmente do leite materno nesse período. Bom, depois de todas essas doenças causadas por vírus
e a coqueluche, no caso, por bactéria, a gente agora entra numa super conhecida, a gripe e o resfriado. Que apesar de parecidos, eles têm características diferentes e que são causados por diferentes vírus. Nos dois casos, a principal forma de contágio também é por saliva, eliminada durante tosse, espirro, falas também, e até por contato, caso a gente tossa ou espirre com a mão, segurando a mão na boca, tudo que a gente tocar também pode estar contaminado. O resfriado, ele costuma ser mais brando, tem aquela coriza, aquela irritação nas mucosas. Já a gripe inclui febre, dor muscular, cansaço, e nas duas situações o tratamento é aliviar os sintomas, uma vez que o problema vai regredindo automaticamente. Lembrando novamente que a hidratação, como chá, água, sucos, acelera a recuperação. Para prevenir os quadros gripais, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a vacinação a partir dos 6 meses. Bom, meninas, essas são mais ou menos as doenças que mais afetam as crianças na atualidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vacinação dessas crianças, que hoje nós temos um calendário vacinal muito completo e que nós podemos sim prevenir essas doenças, principalmente com a vacinação e, claro, com hábitos de higiene adequados. Vamos conhecer um pouquinho então sobre o calendário vacinal. Eu tenho aqui alguns slides, então, os print screens, então, do calendário vacinal brasileiro. Na criança, ao nascer, no primeiro dia de vida, ele recebe duas vacinas. A primeira, a BCG, é aquela que antigamente nos faziam em idade escolar, que ficava aquela cicatriz horrível no nosso braço direito. Eu ainda tenho a minha, acredito que vocês também. Hoje ela é feita no primeiro dia de nascimento e ela previne contra a tuberculose. É uma dose única, vai ser feita essa e não precisa mais repeti-la. Também vai ser feita a dose de hepatite B, que previne a hepatite B. Opa. Aos 2 meses, a criança vai receber mais 4 doses de vacina. Ela vai receber a pentavalente. Essa pentavalente, ela previne a difteria, o tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e infecções pela bactéria. A poliomielite, que vai prevenir contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. Também recebe uma dose de pneumocócica, que vai ajudar a prevenir otites, pneumonia, meningites e outras doenças causadas pela bactéria pneumococo. E também ela vai receber a dose oral contra o rotavírus humano, que não deixa de ser um vírus que causado nas doenças de contaminações, que causa diarreia, vômito. Opa! Bom, aos 3 meses, a criança recebe mais uma dose, então, de vacina, a meningocócica, que previne principalmente meningite e meningococcemia. Só por curiosidade, para quem tem alguma dificuldade em distinguir o que seria a meningite, são as inflamações que ocorrem nas meninges, as camadas que protegem o cérebro. Bom, aos 4 meses, temos a segunda dose, então, das mesmas vacinas que foi feita nos 2 meses. A pentavalente, a poliomielite, a pneumocócica e a oral contra o rotavírus humano. Vão ser as mesmas vacinas, mas ela precisa de outra dose. 5 meses, mais uma dose da meningocócica. Aos 6 meses, ela vai receber novamente uma dose da pentavalente e da poliomielite. E ao fazer 1 ano, recebe a tríplice viral, a meningocócica e a pneumocócica. Aos 15 meses de vida, vai fazer a tríplice bacteriana, que previne contra a difteria, tétano e coqueluche. Vai também receber uma dose da poliomielite,
da hepatite A e da tetraviral. A tetraviral são aquelas 4 doenças que falamos anteriormente, causadas por vírus: sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Depois, a próxima vacina vai ocorrer somente aos 4 anos, onde ele vai receber o segundo reforço da tríplice bacteriana, o segundo reforço da poliomielite oral, que é a gotinha, e a varicela também, uma segunda dose da vacina contra a varicela. E depois dos 4 anos, vai ter disponível aos 9 anos a dose da vacina contra o HPV. Bom, coloquei também aqui a vacina da influenza, que é a vacina contra a gripe. Então, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade e gestantes têm, inclusive, o período de campanha de vacinação contra a influenza. E também os idosos, eles têm direito a essa vacinação. Aqui, gurias, vamos ver 4 videozinhos super rápidos, que também são disponíveis no Google Sala de Aula, no link dos vídeos. O Brasil possui um dos calendários de vacinação mais completos do mundo. E o melhor, é gratuito e é um direito de todos nós. Vacinar é uma ação de prevenção e promoção da saúde coletiva e a sua indicação deve ser respeitada, pois é a forma mais segura de se prevenir contra doenças graves. O calendário de vacinação é dividido por faixas etárias. Vamos apresentar para você de forma bem organizada, começando pela infância. Anote aí, crianças até os 12 meses de idade. Ao nascer, devem tomar a BCG e a contra a hepatite B. Já aos 2 meses de idade, precisam tomar a pentavalente, a da poliomielite, a da pneumocócica e a do rotavírus. Aos 3 meses de idade, tomam a meningocócica. Nos 4 meses, pentavalente, poliomielite, pneumocócica e rotavírus. Aos 5 meses, repete a meningocócica. Aos 6 meses de idade, tomam a pentavalente, a da poliomielite e a da influenza. Já aos 9 meses, febre amarela. Aos 12 meses de idade, tomam a tríplice viral, a pneumocócica e a meningocócica. Lembra da caderneta de vacinação? Ela é importantíssima para manter organizado o esquema vacinal. Pais, mães ou outros responsáveis. É essencial que vocês levem os seus filhos para vacinar. Dúvidas? Procure a... O Brasil possui um dos calendários de vacinação. Opa, tivemos um pequeno probleminha aqui. Vamos continuar. Dúvidas? Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e converse com os profissionais que estarão lá para te atender. Vamos só aumentar bem o volume, porque ele acabou ficando baixinho. Ah, mas depois de tomar a vacina, o meu filho ficou doente. Complicado dizer isso, hein? Eventuais reações, como dor local e febre, podem acontecer após a aplicação das vacinas, mas os benefícios da imunização são muito maiores do que essas ocorrências temporárias. É importante saber que toda vacina licenciada para o uso passou por um rigoroso processo de avaliação, desde o seu desenvolvimento até a sua aplicação e continua sendo avaliada. Tudo isso para garantir a sua segurança. No Brasil, essa avaliação fica sob responsabilidade da Anvisa. Seguindo o nosso calendário de vacinação, vamos falar sobre as crianças com mais de 1 ano de idade. Quais vacinas elas devem tomar? Aos 15 meses de vida, as crianças devem receber os primeiros reforços das vacinas Penta e da poliomielite. Também devem receber a dose da vacina contra a hepatite A e a tetraviral. As próximas vacinas, seguindo o esquema, devem ser tomadas aos 4 anos de idade, o segundo reforço das vacinas Penta e da poliomielite. A vacina contra a varicela também deve ser aplicada nesta idade. Já aos 5 anos, é preciso conferir a situação vacinal e administrar a pneumocócica. Para a população indígena, a pneumocócica é indicada a partir dos 5 anos. Decorou tudo isso? Se você não decorou, aproveite aí da unidade de saúde para se manter sintonizado com o calendário de vacinação. Além disso, aproveite para conhecer os demais profissionais que atendem na rede, como psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e por aí vai. Todos eles podem contribuir para o desenvolvimento saudável do seu filho.
gratuitamente nas mais de 36 mil salas de vacinação distribuídas pelas unidades de saúde Brasil afora. Basta ir a um posto de saúde com o seu cartão de vacinação em mãos. Esse cartão de vacinação é o documento que comprova a situação vacinal de cada um de nós e precisa estar guardado junto com os nossos outros documentos pessoais, tá bom? É mesmo, é? É importante que a gente fale isso antes de apresentar as vacinas indicadas para adolescentes e adultos, pois é comum que a gente ache que vacina é coisa só para criança, mas não é. Então vamos conhecer as vacinas para os mais crescidinhos. Meninas que tenham entre 9 e 14 anos e meninos que tenham entre 11 e 14 anos devem tomar a vacina contra o HPV. Nas faixas etárias entre os 10 e 19 anos são indicados os reforços ou a correção do esquema vacinal de acordo com o histórico de cada um de nós, para as seguintes vacinas: hepatite B, que são indicadas 3 doses, meningocócica, febre amarela, tríplice viral, pneumocócica e dupla adulto. Já os adultos de 20 a 59 anos devem buscar as seguintes vacinas: hepatite B, febre amarela, tríplice viral, 2 doses, sendo uma dos 20 aos 29 anos e a outra dos 30 aos 49. Pneumocócica, dupla adulto com reforço a cada 10 anos. Tudo ok? Se você perdeu o cartão de vacinação, a orientação é que você procure a unidade de saúde que realizou as vacinas. Lá é possível você resgatar o seu histórico de vacinação. Mas atenção, não ter a caderneta em mãos não impede que você tome as vacinas. Dica Telesaúde SC. Se você costuma passar mal ao tomar vacinas ou coletar sangue, independente dos motivos e razões que você tem, você pode e deve alertar a equipe de saúde que vai te atender sobre isso e solicitar que faça o procedimento sentado ou até mesmo deitado. Bora zerar essa caderneta de vacinação? Muito cuidado com as notícias falsas que circulam por aí. Levar ao descrédito anos de pesquisas e a evolução dos tratamentos é um sério problema de saúde pública. O Ministério da Saúde lançou um canal para desmentir e explicar os principais boatos que circulam por aí, chamado Saúde Sem Fake News. Acesse e tire suas dúvidas. Fechando o nosso calendário de vacinas, é hora de falar sobre as vacinas para os idosos e também para as gestantes. Estamos lá? Idosos com mais de 60 anos devem ter as 3 doses da vacina contra a hepatite B, a dose única contra a febre amarela, reforço da pneumocócica e reforço a cada 10 anos da dupla adulto, além das vacinas anuais contra o vírus da influenza. Já as gestantes devem ter confirmadas as 3 doses da vacina contra a hepatite B, 3 doses da dupla adulto e 1 dose para cada gestação, a partir da 20ª semana, da DTPA, que ajuda a proteger o bebê contra 3 doenças: coqueluche, tétano e difteria. Perdeu algum dos nossos vídeos sobre vacinação? Procure no nosso canal no YouTube e compartilhe essas valiosas informações. Além de cuidar da sua saúde, você ajuda a proteger a saúde de todos ao seu redor. Vacine-se! Bom, esses pequenos vídeos, então, são mais para conhecimento. Vamos seguir os slides. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a medicação no ambiente escolar. Essas questões que estão aparecendo no slide, eu coloquei também à disposição no Google Sala de Aula, numa das atividades. Gostaria que vocês respondessem, dando a opinião de vocês. E quem já trabalha na educação, ou que é pai e mãe, tem crianças, então vão conseguir colaborar e contribuir ainda mais, eu tenho certeza. Como, por exemplo, na última pergunta, se você já vivenciou a situação de ter que ir buscar o seu filho ou de chamar o pai porque a criança estava doente. Conta um pouquinho mais sobre como é que é, quais critérios vocês utilizam, ou que vocês acham importante para que os pais venham buscar. A criança pode estar apresentando tosse, apenas tosse. É necessário buscar a criança na escola? A criança está começando com uma febrícula, 37, 37,5. Vocês já chamam os pais? Vocês acham que se aguarda? Quanto a medicar no ambiente escolar, qual a opinião de vocês, meninas? Quem tem experiência em escola ou creche, como é que se procede no ambiente de trabalho de vocês?
Se vocês puderem responder, inclusive escrevendo ali no nosso ambiente virtual, no Google Sala de Aula, eu vou gostar bastante de estar lendo as respostas de vocês e a gente discutindo um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu coloquei aqui um projeto de lei sobre a administração de medicamento em berçários, creches e escolas. Lembrando que esse é apenas um projeto, ainda não existe uma lei que fale sobre isso. Algumas cidades, alguns municípios do Brasil adotaram mais ou menos a ideia desse projeto, mas não são todos. Então, ainda não existe uma legislação brasileira que reja toda essa questão de administração de medicação em ambiente escolar. Mas vamos ler esse projeto, que ele é bem interessante. O que fala, então, esse projeto? Ele diz, então, esta lei dispõe sobre as normas para a administração de medicamento em berçário, creche e escola, ficando autorizados berçários, creches e escolas a administrarem medicamento por via oral ou tópica, ou seja, na pele, né, como pomadas, nas crianças e adolescentes sob seus cuidados, desde que cumpridas as exigências desta lei. Os medicamentos, então, só podem ser administrados se o estabelecimento tiver em sua posse a cópia legível da receita, constando no mínimo o nome da criança, o nome da medicação, a dose e o intervalo de uso. No caso de medicamentos de uso contínuo ou prolongado, também será exigido relatório médico autorizando o uso em ambiente escolar e orientando quanto aos cuidados na administração. Fica dispensada a exigência de receita médica para administração de medicamentos isentos de prescrição, desde que o estabelecimento tenha autorização por escrito dos pais ou responsáveis para o seu uso. Os medicamentos guardados nesses estabelecimentos devem ser armazenados em local seguro, devidamente identificados e mantido fora de alcance das crianças. Os medicamentos de aplicação por via injetável poderão ser administrados em ambiente escolar somente por profissional de saúde habilitado, cumprindo ainda os requisitos do artigo 2. E esta lei entraria em vigor no prazo de 90 dias a partir da data de publicação, caso fosse aprovada. Em relação à Sociedade Brasileira de Pediatria, vamos ver o que eles falam sobre isso. Um aluno está com dor de cabeça, daquelas que não é tão forte para voltar para casa, mas também não é tão fraca para conseguir se concentrar na aula. Sem receita médica, é melhor ligar para os pais ou deixar a criança com dor? Medicar durante o período letivo é um ato de cuidado com a saúde e bem-estar dos alunos, mas é também de grande responsabilidade e risco. Apesar de endereçar 2 direitos fundamentais, a saúde e a educação, ainda faltam regras e condições que viabilizem a prática nas escolas. Segundo os pediatras, a administração de medicamentos por educadores nas instituições de educação infantil deve seguir alguns critérios de segurança para que se evite prejuízos na saúde e nas atividades também. O objetivo é evitar o uso inadequado ou a automedicação e promover a educação em saúde no ambiente escolar. Se o estado de saúde da criança for bom, de uma maneira geral, ela pode receber a medicação na própria escola, com alguns cuidados, para evitar que a sua frequência à aula seja prejudicada, isso se a instituição permitir. Então, os médicos recomendam aos pais que encaminhem sempre à escola ou à creche a receita médica e os remédios em suas embalagens originais, identificadas com o nome, para evitar engano. Caso os pais não tenham a receita em mãos, ela poderá ser enviada diretamente pelo médico da criança à escola, seja por fax ou outro meio de comunicação. Os pediatras recomendam ainda que na escola seja dado o menor número possível de doses, uma vez que a instituição pode atrasar ou esquecer o horário de aplicação dos medicamentos. A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta que os pais devem aceitar que muitas escolas podem considerar inviável interromper a rotina de atividades para administrar medicações, num intervalo curto de tempo ou que demandem certa complexidade. Por exemplo, uma nebulização, que a criança fica 15 minutos fazendo a medicação. Outra orientação
é para que os pais mantenham contato permanente com a equipe escolar, principalmente se o medicamento de uso contínuo, se for um medicamento de uso contínuo ou em outras situações especiais, no caso de adolescentes, eles mesmos podem se responsabilizar pela sua medicação. Bom, o trabalho avaliativo sobre essa aula, e na verdade ela se dará numa sequência até o final das nossas aulas, consiste em iniciarmos a confecção de um portfólio, ou seja, um álbum, onde sobre cada assunto trabalhado em aula será feita uma página. Você pode usar sua criatividade para deixar o seu trabalho mais interessante e diferenciado. Utilize recortes de revista, imagens, fotos, podem imprimir, podem escrever, resumir os assuntos em itens, usando os materiais diferentes. EVA, canetinha, lantejoulas, o que vocês quiserem. Tentem transformar o portfólio de vocês numa coisa bem interessante, que chame a atenção e que se tenha vontade de ler. Aqui vai seguir então a bibliografia, de onde foi tirado esse material. E vocês vão encontrar então a descrição do trabalho avaliativo também numa das atividades ali no nosso Google Sala de Aula, que vai ser a criação de um folder explicando as principais doenças da infância, como se fosse um folder desses que a gente pega numa clínica médica. Então, trazendo informações à sociedade, à família, aos professores, enfim, toda a população, sobre as doenças, os sintomas e a prevenção. Sejam bem criativas, gurias, e bom trabalho!